Existem dois tipos de entrada no mercado financeiro. Uma entrada de continuidade dos preços a favor da tendência e uma entrada a favor da reversão. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das duas melhores oportunidades seguidoras de tendência. Então, se você não aguenta mais comprar e o mercado cair te estopando, ou então você pegar uma venda e o mercado decolar, subir bastante, fazendo você perder o seu dinheiro, não aguenta mais comprar topo e vender fundo, esse vídeo é para você. Fique até o final, porque hoje você vai entender um pouco mais sobre o mundo de Richard Wyckoff, diagramas de continuidade dos preços, a famosa redistribuição e reacumulação. Deixa o like no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso me ajuda muito. Sério, clica no joinha e bora bater recorde de like, porque esse conteúdo promete. Sem mais enrolação, bora para a explicação. Eu separei aqui, pessoal, dois exemplos, um exemplo de uma redistribuição e um exemplo de uma reacumulação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses dois diagramas. Para quem não sabe, Richard Wyckoff foi um grande teórico e ele criou o diagrama de acumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição, e ele foi a primeira pessoa que afirmou que existe manipulação no mercado. Então, pessoal, quando a gente tem um mercado trabalhando em um movimento de baixa, quer dizer que ele já está trabalhando em um efeito. Como assim efeito? Uma tendência de baixa. E sempre que o mercado começa a trabalhar em uma nova tendência, vai ter um período onde o preço vai lateralizar no meio da tendência e depois ele vai seguir o seu fluxo. Como foi nesse caso, o mercado estava trabalhando em baixa, ou seja, um efeito baixista. Muito possivelmente aqui em cima a gente já teve uma distribuição, já teve uma construção de causa e depois disso o mercado ele começou a lateralizar. E muitas pessoas, quando visualizam esse tipo de cenário, perdem muita grana, porque ela fala assim: o mercado agora ele vai subir. Aí a pessoa vê o mercado rompendo os topos e fala: vou pegar uma entrada de rompimento, sei lá. A pessoa compra aqui, mais uma vez, toma stop. Então você precisa entender qual é o contexto do mercado. Como assim contexto? Onde os preços estão. Pessoal, localização é tudo. Contexto, pessoal, no mercado é o que vai dizer se você está comprando ou vendendo no momento certo e no lugar certo. Então, se você visualiza uma tendência de baixa que ainda não está muito esticada, ou seja, o preço ainda não caiu muito, o mercado começou essa tendência baixista, se você visualiza esse cenário e o preço começa a lateralizar, saiba que isso aqui é um diagrama de continuidade, é uma estrutura de continuidade do preço. E Richard Wyckoff observou que o mercado se movimentava em fases: acumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição. E ele constatou que esses diagramas não são trabalhados de forma aleatória, que o homem composto ele manipula o mercado a fim de interesse próprio. E nesse período de manipulação, a gente tem alguns pontos que se repetem. Foi então que ele começou a constatar que uma estrutura de continuidade, no caso uma redistribuição, que é uma estrutura de continuidade de uma tendência de baixa, olha só que lindo, o mercado ele cai fazendo um efeito, ele monta a estrutura de redistribuição e ele depois continua caindo. Então, se você observa esse cenário, você pode pegar uma operação seguidora de tendência. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa super entrada de venda aqui. Então, como eu estava dizendo, o Wyckoff ele começou a observar vários pontos que se repetiam nessas estruturas, como por exemplo, em uma redistribuição, a gente vai ter o PS, que é o primeiro ponto de parada, o preliminar suporte. Depois do PS teremos aqui o Selling Climax, que é nesse momento que o dinheiro ele troca de mão. O Selling Climax é caracterizado por um pico de volume, vai anotando essas dicas. E depois do Selling Climax, o mercado faz o AR, que é um movimento automático do preço, AR Automatic Rally, ou seja, é um movimento de alta proveniente do Selling Climax, proveniente dessa grande absorção que ocorreu aqui nesse clímax da venda. E depois o mercado faz o ST, o mercado testa a região de oferta, faz um SOW, ou seja, uma quebra temporária da região de suporte, capturando a liquidez dos fundos e tendo força para poder subir, fazendo aqui o TED. Aqui sim, pessoal, muita gente vai vender porque o mercado está subindo, então a pessoa vai estopar a sua compra. Muitas pessoas vão comprar acreditando que o preço vai subir, mas na verdade não. Esse movimento é exatamente para gerar essa indução, é para que o varejo ache que o mercado vai subir e dessa forma o institucional vai ter toda a liquidez necessária para que ele possa
possa vender, redistribuindo suas posições e o mercado seguindo em seu fluxo de baixa. Porque essa é a ideia de uma captura de liquidez. Se eu quero vender, eu preciso de ter compra no mercado. E como que eu gero compra no mercado? Induzindo o público ao erro. Quando o mercado rompe essa resistência, a massa começa a comprar, mas para que a pessoa compre tem que ter alguém vendendo. E é nesse momento que o homem composto utiliza desse excesso de compra como contraparte, como liquidez, para que ele possa vender os seus ativos, liquidar posições, botar dinheiro no bolso. Depois de fazer o TED, aqui sim, quando o preço volta para dentro do canal e ele testa a região de resistência que foi capturada, aqui a gente tem uma oportunidade linda. Isso aqui é uma super entrada de venda, pessoal. Se você visualiza esse cenário, não importa o mercado, B3, cripto, forex, qualquer coisa, se você visualiza esse cenário, pega aqui uma venda que você terá toda a segurança do mundo. Obviamente nada é 100%, nenhuma estratégia, nenhum método é 100% no mercado, porém isso aqui é muito assertivo. Esse tipo de operação tem uma assertividade gigante, com toda certeza superior a 80%, quando muito bem contextualizada, que fique claro, você precisa alinhar volume financeiro, você precisa alinhar outros indicadores, você precisa ter uma contagem de Elliott na macro para poder te dar direção e para que você realmente entenda que isso aqui é uma redistribuição. Não vai confundir redistribuição com acumulação, contexto é tudo. Então aqui a gente tem uma venda no teste e depois o mercado ele vai e cai, fazendo aqui o seu LPSY e prosseguindo o movimento de baixa. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura de continuidade dos preços. O mercado vinha trabalhando em baixa, opa, voltou a cair, replicando então a impulsão anterior. Inclusive, se você pega uma vendinha aqui, aqui vai uma dicasinha de ouro. Quer ver? Eu vou te dar uma dica de ouro, uma dica extra e você vai deixar o seu like. Combinado? E compartilha esse vídeo também. Vamos lá, esse é o nosso combinado. Dica de ouro. Pegou aqui essa vendinha? Pega a venda nesse ponto, coloca seu stop no topo do TED e onde você vai sair da sua operação? Pega 100% do movimento anterior. Olha só, coloca aqui uma FIBO alvo, pega 100% do movimento anterior e replica a partir da máxima do teste. Você vai ter um alvo mínimo aqui em 100% do impulso anterior, dando aqui nesse caso 10 vezes o risco. E um segundo alvo lá na faixa dos 161,8% do movimento anterior. Aí sim, você vai conseguir uma entrada de altíssimo risco retorno. Então, galera, sério, esse tipo de modelo, essa operação é maravilhosa. E mais uma dica de ouro, como eu falei, aqui no Selling Climax, é um clímax dos vendedores. Nesse momento, teremos um pico de volume. Isso vai te ajudar a identificar se é um Selling Climax ou se é um PS. Agora que eu falei sobre a estrutura de redistribuição, vamos falar sobre a estrutura de reacumulação, pessoal. Reacumulação é agora uma estrutura de continuidade de alta. Então o preço vem trabalhando no movimento de alta, muito possivelmente antes o mercado vai ter feito o quê? Pô, vai ter feito aqui um choque, é o início de uma tendência de alta. E esse processo, esse cenário, é um cenário de continuidade dos preços. Então, se você visualiza o preço no início de um movimento de alta, lembrando, deve ser no início, porque se você tiver uma lateralização do mercado no final de uma tendência de alta, após o preço concluir seu ciclo de impulso, isso aí vai ser uma estrutura de reversão, não de continuidade. Lembrando, continuidade dos preços deve estar no meio da tendência. Se você tem uma lateralização no final de um movimento de alta ou no final de um movimento de baixa, aquilo ou é uma distribuição ou é uma acumulação. Então cabe a você identificar o contexto para que você aplique a teoria da forma correta, beleza? Então aqui nesse caso, reacumulação. Olha só, o preço fez aqui um PSY para eliminar suporte da supply, ou seja, da oferta. Depois ele fez aqui um buying climax, o mercado caiu, fez aqui um automatic rally, movimento automático, porque aqui no buying climax a gente teve um clímax dos compradores, o dinheiro trocou de mão, volume aumentou, absorção, muito esforço para pouco resultado, aí o mercado se movimenta de forma automática. Depois o preço fez aqui um secondary test, recuou testando aqui a demanda, fez um uptrust action, que é a primeira captura de liquidez. Com essa captura o preço pega força, faz o spring, essa é a captura real. Por quê? Reacumulação, qual que é o interesse
do Smart Money é imprimir esse tipo de cenário, trabalhar uma continuidade do movimento de alta. Então a última captura vai ser dos fundos, já aqui não, já aqui a última captura será do quê? Dos topos, porque o interesse é em movimento baixista. Então após esse spring, o preço volta para dentro do canal. Mercado voltando para dentro do canal, aqui você pega a sua compra no teste, pessoal. Essa oportunidade é maravilhosa. E lembrando que você pode aplicar o mesmo conceito. Pegou uma comprinha? Aplica a dica ouro que eu passei nesse vídeo. Coloca o seu stop no final do spring, no fundo do mercado. Pega uma retração de Fibonacci marcando 100% do movimento de impulso anterior. Fez aqui a marcação, pega isso e projeta a partir da mínima do mercado, onde você vai ter basicamente um alvo em 100% ou em 161,8%. Pessoal, passe a aplicar esses conceitos, que isso aqui é maravilhoso. E se você quiser ver tudo isso aqui que eu estou mostrando na prática, eu quero que você vá lá no meu Instagram, @CairoTrader, e me siga. Sabe por quê? Todos os dias eu posto Reels e eu já perdi a conta de quantos Reels eu postei pegando operações no mini índice, em cripto, ou então no Forex, mostrando análises no Forex, mostrando análises no mini índice, em criptomoedas, utilizando esses conceitos. Então se você quiser visualizar isso aqui na prática, vai no meu Instagram, porque lá tem Reels todos os dias, muito conteúdo e direto, pessoal. Eu posto um Reels, eu posto um conteúdo e nesse conteúdo peguei alguma operação, botei dinheiro no bolso utilizando esses conceitos de diagramas de continuidade, estruturas de continuidade de Wyckoff. Eu vou te dar um pequeno spoiler. Olha só, por exemplo, aqui o mini índice. O que é isso aqui, pessoal? É uma estrutura de reacumulação. Olha que lindo. Capturou em cima, gerou liquidez, capturou embaixo, trabalhou alta, fez o teste e fez o movimento seguidor de tendência. Lembrando, essa estrutura, pessoal, que eu exemplifiquei para vocês, reacumulação e redistribuição, elas podem assumir diferentes formas. Essa aqui é uma estrutura de continuidade clássica. Da onde veio isso aqui tem muito mais. A gente tem várias variações, a gente pode linkar o Wyckoff com o Elliott e muita coisa. Olha aqui no mini índice, quando a gente coloca, por exemplo, no time frame de 1 hora. Olha que coisa linda, o preço fez um movimento de baixa, capturou a liquidez dos fundos nesse movimento aqui, depois trabalhou o movimento de alta, capturando basicamente aqui os topos e prosseguiu com seu movimento de queda. Então o que foi isso aqui, pessoal? Lateralização do preço no meio de uma tendência de baixa. Logo, isso aqui é uma estrutura de continuidade dos preços. Tamo junto, é só o começo. Muito obrigado você que chegou até o final. Deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Me siga no Instagram e é isso aí, pessoal. Muita gente me pergunta por onde começar a operar, qual corretor utilizar, quais técnicas utilizar, como eu opero. Se você quiser saber, tem alguns links aqui na descrição. A corretora que eu uso para Forex, para mini índice, né, / mini dólar, para cripto também. Dá uma olhada aqui na descrição, tem o link do meu Instagram também. Me segue por lá. Passe a me acompanhar que eu tenho certeza absoluta que eu vou agregar muito na sua jornada até o trading profissional. Bora pra cima que a técnica é liberta. Muito obrigado por quem chegou até o fim e se chegou, deixa aqui nos comentários #até-o-fim para eu saber que você está verdadeiramente comprometido em estudar mais e aprender técnicas que funcionam, técnicas profissionais efetivas que se provaram no tempo, como por exemplo esse conteúdo que eu passei, diagramas de continuidade de Wyckoff, de forma bem simplificada, a base, mas que eu tenho certeza que já agregou. Curtiu? Deixa o like e nos vemos na próxima.